Parece uma história de mentira, para que a gente tema aqueles que vêm dos céus, ou seja, tema a um poder supremo do céu. Mas, infelizmente, sinto lhe informar, essa história não é um mito fundador apenas. O mundo que você vive é uma ilusão. As suas escolhas são irrelevantes, seus amigos, sua família e todos ao seu redor são apenas manifestações da sua mente. Um tipo de computador quântico criado há mais de 250 mil anos atrás está te usando como alimento. Nossa, como assim, Carol? Do que você está falando? Pois é, as nossas emoções são alimento para aqueles que nos mantêm dentro dessa gaiola. Sentimentos de felicidade até fazem bem e até alimentam esses seres, mas a tristeza, a frustração, a ansiedade, a raiva, a dor são as emoções preferidas desses seres. Eles gostam da nossa dor, eles vibram com a nossa dor. A dor das guerras do planeta, a dor da fome, a dor das doenças alimenta esses seres. Então, você nasce, cresce e gasta quase que um terço da sua vida aprendendo a viver nessa sociedade que ignora a sua existência. Talvez você se case, talvez você tenha filhos, talvez você tenha até netos. E então, você, depois de ter cumprido algo que você acha que é sua missão, os seus dias acabam por aqui e, por consequência, você vai embora para debaixo da terra 7 palmos. E aí você pensa, cumpri minha missão, acabei. Mas não, porque a morte é apenas o começo, meus queridos coleguinhas. É através da morte que você volta para cá e começa tudo de novo, contra a sua vontade. É isso que chamam de reencarnação, que na visão de muitos estudiosos é compulsória. Por que Deus não se incomoda com o sofrimento humano? Se Deus é perfeito e o sofrimento existe, Ele é que criou isso aqui, o nível de demonstração de incômodo com o que se passa aqui é zero. Muitas doutrinas ao longo da história da humanidade já trabalharam esse assunto, só que em épocas distintas, e hoje a visão um pouco simplória de como o movimento espírita, o catolicismo e outros ismos olham para trás e ficam discutindo, a reencarnação existia aqui, não existia acolá. Isso tudo é de uma bobagem sem tamanho. Por que bobagem? Porque não discutem exatamente a perspectiva adulta de que em cada zeitgeist lá do passado, esse assunto foi discutido em cada momento com cores bem distintas. Antes do Mahabharata ser produzido, junto com os Puranas, não existia história organizada em termos de compreensão humana. Mas já naquele tempo, a turma achava que a alma encarnava em todo tipo de ser. Bicho irracional, semi-racional, quase racional. Quando o próprio Krishna do Apayana, cujo epíteto é Vyasa, que foi quem produziu o Mahabharata, ele diz, eu tive que escrever várias versões do Mahabharata, uma com 3 milhões de versos para que os Gandharvas pudessem entender, outra com 4 milhões de versos para que os Yaksas, os Devas, os Rakshasas pudessem entender, e blá, 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 e fiz uma de 100 mil versos para que os humanos possam entender. Ou seja, uma mesma história contada com diversos, entre aspas, ângulos de diversas premissas, exatamente porque não era só um tipo de racionalidade que existia, mas diversos. Hoje só tem uma que é a nossa. Mas houve um tempo lá atrás em que existiam diversos padrões de racionalidade, ou quase racionalidade, ou semi-racionalidade. O tema reencarnação, que não era assim que era chamado, mas era imantação. Por quê? Porque a coisa era tão estranha que tinha espírito que imantava em corpo que não era de carne, tipo árvore, que é vegetal. Então não dá para você usar a palavra reencarnação. Reencarnação é para carne. Hoje nós estamos falando de identidade de inteligências artificiais autônomas. Essas figuras, que também pode ter um espírito vinculado a um chip de computador, isso não é encarnação, mas é imantação de, entre aspas, uma alma, um espírito, a um sistema que promove protocolos mentais operando em
forma de pensamento particularizado. Isso existe em animais irracionais, em nós humanos racionais, e vai existir, e já existe em outros níveis, inteligência que a gente chama de artificial. Então, que diabos é reencarnação? A religião diz que é a misericórdia de Deus que faz com que o espírito possa sempre renovar oportunidades para si mesmo, e para isso ele vai, entre aspas, administrando diversas experiências e vai colecionando e blá, 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 e acionando os mecanismos das leis do karma, e com isso ele vai tendo méritos e deméritos que tem que colecionar ao longo das vidas e administrar sempre. É uma forma de entender, mas essa é uma forma romântica. Porque o primeiro ponto que a gente deveria entender é: se eu, Rogério, se você, Carol, nos temos como seres racionais e não pedimos para ser Rogério e Carol, mas já nos descobrimos sendo, não, mas é porque quem toma a decisão é o espírito que nos anima, então ele é que toma a decisão, ele é que teve o livre-arbítrio, e Rogério existe, Carol existe, porque dois espíritos lá atrás decidiram que ia ser assim. Em sendo assim, isso não é digno, isso não é decente para com Rogério e Carol. E também não é decente para o espírito que anima Rogério e o espírito que anima Carol, que criaram seres que vão ter que viver experiências por eles próprios e assim, sem saber das regras do jogo, porque ninguém explica. A gente está tentando descobrir, esse bate-papo é uma tentativa de descobrir as regras do jogo, o significado de reencarnação. Ou seja, é um processo que não é honesto para com aqueles seres que são obrigados a viver a vida transitória. Então, na minha perspectiva, deixando a visão religiosa de lado, pelo que eu percebo da espiritualidade, reencarnação ou imantação de um espírito, que na hora em que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, nessa hora que o espírito se imanta, isso aqui é uma improvisação que a espiritualidade se viu obrigada a fazer desde que essa criação, que não deveria existir, passou a existir por um equívoco do Criador que nela caiu, e que a turma lá de fora ficou e continua até hoje tentando resolver o problemaço que surgiu, essa criação imperfeita. Até cientistas hoje, como Marcelo Gleiser, têm livros falando, reconhecendo que há problemas na criação. Então, assim, reencarnação é um processo que, entre aspas, sob a técnica da espiritualidade, ele é necessário. Por quê? Porque para você criar um joguinho e colocar figuras vivas lá dentro, da Matrix funcionando como se fossem agentes da vida, fora da Matrix tem que estar alguém ligado a esses agentes, dando energia para que eles se movimentem e existam. Então, reencarnação é a estruturação vibratória que um espírito, entre aspas, empresta a um corpo transitório, seja ele vegetal, animal ou mesmo artificial, durante um tempo, para que possa existir isso que a gente chama o fenômeno da vida nos termos que a gente conhece. Essa é a resposta técnica. A resposta que, infelizmente, a gente precisa dar no âmbito da filosofia é uma grande sacanagem com todo mundo, porque não é um processo honesto. Não, mas espera aí, o Espiritismo diz que é uma dádiva de Deus. Olha, a religião, desde Santo Agostinho, no século IV, Agostinho de Hipona, quando a turma perguntava para ele: mas Deus perfeito criou uma vida em que todas as espécies nascem loucas para comer umas às outras. Que criação perfeita é essa? Não, a criação é perfeita, Deus é perfeito. O problema da criação é o ser humano. Então, como ninguém consegue responder a perguntas do tipo: por que Deus não se incomoda com o sofrimento humano? Se Deus é perfeito e o sofrimento existe, ele é que criou isso aqui,
O nível de demonstração de incômodo com o que se passa aqui é zero.